Agora em Brasília, com o Henrique Carmo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou urgência do projeto que proíbe delação premiada para presos. O Henrique Carmo vai detalhar para a gente o que muda com essa proposta e se ela pode, essa é a grande dúvida de muita gente, atingir delações anteriores, como a do Mauro Cid, por exemplo, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que fez delação enquanto estava preso preventivamente. Bom dia, Henrique. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Se caso esse texto for aprovado e for sancionado, ele não valeria para delações já homologadas pela Justiça, como essa que você citou aí do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto de lei, o Colombo, ele é um projeto de lei de 2016. Ele foi criado na época da Operação Lava Jato, quando quem sofria com essa questão das delações premiadas era o governo do PT, né? Na época foi então apresentado esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Desde então esse projeto tem ficado guardado na Câmara dos Deputados e agora o presidente Arthur Lira decidiu colocar para votação um regime de urgência sobre esse projeto de lei. O regime de urgência, ele permite que esse projeto ganhe uma tramitação mais rápida, que permita que ele não passe pelas comissões temáticas e vá direto à votação no plenário. A delação premiada, como a gente lembra, é aquele artifício em que pode ser utilizado para obtenção de provas. Quando a pessoa delata outra pessoa ou delata outros crimes, a fim de conseguir ali no seu processo algumas regalias, né? Esse projeto de lei, ele prevê a alteração nesse sistema de delação premiada. Na prática, ele quer que as delações premiadas, elas só sejam validadas caso o acusado ou investigado faça essa delação estando cumprindo em liberdade. Ele não pode estar preso em regime fechado. Ele teria que estar cumprindo pena em liberdade para poder fazer essa delação. E outro ponto interessante desse projeto de lei é que pede pena de 1 a 4 anos de prisão para quem divulgar o conteúdo dessas delações premiadas. Então, como disse, mesmo se for aprovado esse regime de urgência, o regime de urgência que foi pautado nessa última quarta-feira, mas a sessão acabou sem ser votado. Ele pode ser votado na próxima quarta-feira, na próxima semana, e se caso for votado esse regime de urgência, também votado o projeto e aprovado, ele não valeria para essas delações já homologadas pela Justiça, tanto no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no caso da vereadora Marielle, por exemplo, como a gente tem acompanhado, ele pode dar algum andamento nesse processo. Esse requerimento de urgência, Rafael Colombo, foi assinado por líderes partidários dos partidos Podemos, União Brasil, Solidariedade, MDB e PL. E o requerimento de urgência foi colocado na Câmara dos Deputados pelo líder do PV, o deputado Luciano Amaral, de Alagoas. Alagoas, estado de Arthur Lira. Obrigado, viu, Henrique? Vamos ouvir um pouquinho do Cristiano Vilela e da Amanda Klein, que estão chegando para se juntar ao time do Jornal da Manhã. Esse é um projeto de 2016, apresentado pelo então deputado pelo PT do Rio de Janeiro, Vadi Damos, que hoje é secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, no auge da abertura do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, auge da Operação Lava Jato, que teve muito da sua investigação lastreada em delações premiadas. E já a partir daquele momento, Amanda e Vilela, se estabeleceu um debate que, do ponto de vista jurídico, parece muito importante de ser feito. Alguém preso pode entregar o pai e a mãe inocentes e atribuir a eles crimes para conseguir sair da cadeia? Era um argumento que muita gente usava àquela altura do campeonato, né? O sujeito está preso. Ele vai falar o que pedirem, o que quiserem para ele conseguir escapar dali. O assunto ficou nas gavetas do Congresso Nacional, depois do fim da Operação Lava Jato. Muitas daquelas delações foram e continuam sendo contestadas pelo Poder Judiciário. Por que agora o Arthur Lira foi à gaveta onde estava repousando esse projeto, o pinçou de lá e deu a ele tratamento de urgência? É agora ou nunca, Amanda? Colombo, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, é uma vontade de repetir a história, no sentido de acontecer com Jair Bolsonaro o que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de preso foi reabilitado, recuperou seus direitos políticos, teve as condenações anuladas pelo STF e elegeu-se pela terceira vez presidente da República. Jair Bolsonaro quer trilhar caminho parecido, por outros meios, obviamente, não à toa, na mesma semana em que foi nomeado o relator da
PEC da anistia na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que é um deputado próximo a Jair Bolsonaro, um bolsonarista, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, de repente ressurge das cinzas, depois de 8 anos, esse projeto, né, para suspender, para cancelar as delações premiadas de presos, que teve assinatura, que teve autoria de um deputado federal do PT lá atrás, o Vadir Damus, que hoje é secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, mas hoje cai como uma luva para os bolsonaristas, para livrar tanto Bolsonaro da acusação, afinal de contas, a espinha dorsal das acusações que pesam contra Jair Bolsonaro vem da delação de Mauro Cid, que é seu ex-ajudante de ordens. E aí eu quero abrir um parênteses que é importante. Você falou da delação, né, Colombo? Como assim alguém preso vai delatar até o pai e a mãe para se ver livre da condenação, da possível condenação? Mas tem uma outra coisa. A delação premiada, a colaboração precisa ser corroborada por provas. A de Mauro Cid, por exemplo, foi corroborada por inúmeras provas, trocas de mensagens de WhatsApp, informações de georreferenciamento que provavam que as pessoas que eles diziam estar em reunião naquele momento realmente compareceram àquele local, entrada e saída do Palácio da Alvorada em reuniões relatadas por Mauro Cid com Jair Bolsonaro, outras pessoas que prestaram depoimentos, pessoas militares, né, chefes da aeronáutica, do Exército, ex-chefes, comandantes que foram à Polícia Federal e prestaram depoimento corroborando as afirmações, confirmando o que Mauro Cid havia dito. Então, quer dizer, não são delações premiadas, você diz o que quiser e aí, ok, está livre e não precisa provar não. Nada, não, precisa provar. Agora, pau que dá em Chico, dá em Francisco, a história se repete e agora Bolsonaro quer o mesmo fim, a mesma lua de mel que teve Lula há alguns anos. Bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Olha, é uma proposta que vem marcada pelo absoluto casuísmo. Absoluto casuísmo no sentido de jogar para debaixo do tapete eventuais delações que estejam em curso, que possam incriminar figuras significativas do quadro político atual. Nesse sentido, isso não vale apenas exclusivamente para Jair Bolsonaro ou para o seu entorno, mas vale muito também para o segmento que atualmente compõe o grupo do governo, segmento de esquerda, segmento do PT. Seria talvez um acerto de contas com o passado, no sentido de limpar a barra de tudo aquilo que já ficou consignado em outros tempos. Existe também uma ideia que começa a surgir no entorno do atual governo, que é a de que o melhor candidato para, eventualmente, Luiz Inácio Lula da Silva ir para a reeleição seria justamente uma reedição da disputa com Jair Bolsonaro, à medida que outros nomes acabariam contemplando setores mais ao centro também, o que poderia prejudicar o atual presidente. Então, eu não duvido nada que, eventualmente, uma medida como essa, ela vem apoiada pelos dois lados, talvez de uma forma não aberta, mas apoiada pelos dois lados para tentar reeditar a dobradinha polarizada entre Lula e Bolsonaro no ano de 2026.